Charcão, até onde vai a queda do Bitcoin? Eu já falei para vocês várias vezes, quando o Bitcoin estava mais de 120 mil dólares, que estava vindo a queda para o Bitcoin e ele de fato derreteu. E agora, Charcão, até onde vai cair? Aonde eu compro? Se você não está no mercado ainda, será que é exatamente essa hora de comprar? Primeiro de tudo, vamos dar uma olhada no Bitcoin. Realmente ele está caindo, realmente está derretendo. E toda a comunidade cripto está preocupada com uma coisa. Olha só que preocupação absurda. Galera, o que é isso, galera? Isso daqui é uma cunha de alta. E cunhas de alta, normalmente eles rompem para baixo. E normalmente, quando a cunha de alta rompe para baixo, ela derrete. Isso daqui, desde o final do ano passado, a gente está formando essa cunha de alta e exatamente agora no Bitcoin a gente está rompendo essa cunha de alta para baixo, tá vendo? E normalmente essas cunhas de altas derretem o preço, Como vocês podem ver, a gente teve a nossa queda até 76 mil dólares e fomos formando esse suporte dessa cunha de alta e exatamente a gente está rompendo agora. Aí você me pergunta, poxa, Arcão, quer dizer que agora o ciclo de alta acabou? Vamos ter esse derretimento até os 70, 80 mil dólares e acabou a alta? Não. O que eu acredito que vai acontecer? Para mim, a gente vai fazer isso daqui como um rompimento falso nessa cunha de alta. Ou seja, a gente vai ter esse rompimento. Lembrando, cunha de alta, essas cunhas, normalmente a cunha, antes dela romper para o sentido verdadeiro dela, ela sempre dá uma mini rompida para o sentido contrário para liquidar todo mundo. Então, o que eu acredito? Lembrando que, pelo amor de Deus, eu posso estar errado, tá? Tudo que eu falo aqui pode estar errado, mas pela minha experiência, que eu trabalho com isso desde 2018, o que eu acho que deve acontecer? A gente deve ter uma derretida, deve subir, deve fazer um fundo duplo ascendente superior ao fundo anterior, para depois a gente ter a nossa alta verdadeira aí chegando talvez em uns 140 mil dólares, para depois acabar o ciclo de alta e a gente derreter. Deve ser alguma configuração assim. E assim sendo, todo mundo que tá... porque agora todo mundo no mercado tá pensando, caraca, vai derreter. A gente tem duas... Pelo que eu tô vendo, né, a gente tem duas narrativas. Tem a galera falando, não, setembro vai ser alta. Normalmente setembro é o pior mês do ano pro Bitcoin. Só que as pessoas estão falando, não, setembro vai ser alta porque a gente tá no viés de alta, vai continuar alta. E tem a outra galera, que somos nós, eu, por exemplo, que eu tô falando, galera, a gente vai continuar em alta. Estamos em uma estrutura de alta, mas setembro é um mês ruim, a gente deve ter um pullback. As pessoas ficam muito eufóricas e elas acreditam naquilo que elas querem acreditar e não no que o gráfico tá mostrando. Como eu já falei pra vocês várias vezes, o que o gráfico está mostrando aqui, até pelo índice de força relativa várias vezes, olha o tamanho dessa divergência de baixa aqui, estava mostrando a correção desde o dia 15 de julho, galera, desde um mês atrás eu tô falando para vocês que o gráfico tá desenhando uma correção, e vai ter uma correção. Tô falando isso há muito tempo, só vocês olharem aí os vídeos do canal no YouTube. Só que as pessoas não acreditam, porque elas querem acreditar naquilo que elas querem que aconteça. Só que você querer que algo aconteça não faz com que aquilo vá acontecer. É muito melhor você estar preparado para o que pode acontecer, para as maiores variáveis, e obviamente a gente tenta sempre entrar na maior probabilidade possível daquilo que deve acontecer. A gente sempre está buscando a maior probabilidade possível. E lembrando, a maior probabilidade não quer dizer que aquilo vai acontecer de fato. Mas, por exemplo, a partir do momento que a gente vê o RSI super esticado, que a gente vê essa divergência de baixa, que a gente sabe que normalmente, historicamente falando, o mês que vem é um mês muito ruim. Até hoje. Hoje não, até esse mês, agosto, não é um mês bom não, tá? Não é o melhor dos melhores meses não. Agosto, setembro, normalmente são meses ruins. Principalmente setembro. Setembro é o meu pior mês do ano. Então, quando a gente tem a confluência de todos esses dados juntos, mostra que a gente vai ter uma correção. E, obviamente, a gente teve uma correção. Só que, como vocês podem perceber, sempre antes da correção, o gráfico, ele finge que vai para um lado e vai para o outro. Então, por exemplo, aqui era a nossa alta máxima. Nossa alta máxima era aqui, ó, mais ou menos 122 mil dólares. Tá vendo? 122 mil dólares aqui era a nossa alta máxima. Antes dele derreter para baixo, que é o que ele está fazendo, ele subiu e fez uma nova alta máxima. Olha que safado. Ele fez uma nova alta máxima praticamente em 124 mil dólares. Então é que ele derrete, todo mundo acha, meu Deus, acabou, vai acabar o mercado. Ele sobe de novo e ele ultrapassa a alta máxima anterior para pegar um monte de longado, um monte de stop, para sugar a liquidez daqui de cima para depois ele derreter de fato. E exatamente o que eu acredito que ele vai acontecer agora. Ele vai
derreter para todo mundo falar, acabou o mercado de alta. E já vai vir essa narrativa, tá? Presta atenção. Já vai todo mundo tá falando, acabou, o Bitcoin vai derreter, acabou o mercado de alta, não sei o quê. E quando todas essas pessoas venderem, aí a gente vai ter a maior disparada do mundo. Então, provavelmente a gente vai ter esse derretimento aqui agosto, subir um pouquinho para derreter mais um pouco lá em setembro e depois a gente ter essa alta máxima. Lembrando que essa configuração nunca é exatamente igual, entendeu? Na verdade, esse derretimento pode ser mais para cá, isso daqui mais para cá, isso daqui mais para cá, ou isso daqui talvez a gente tenha um fundo maior, entendeu? Pode sempre mudar a variação, mas no total deve ser alguma coisa assim que deve acontecer. Aí tu fala, poxa, Arcão, mas essas cunhas de alta realmente funcionam assim? Essas cunhas de alta normalmente quando elas rompem não derretem? Vamos ver historicamente falando, vamos ver o que aconteceu no último ciclo de alta? Olha só, no último ciclo de alta, olha isso daqui, no último ciclo de alta. Olha exatamente isso daqui. Isso daqui não é uma cunha de alta? Antes da gente atingir esse pico aqui, é uma cunha de alta. E o que aconteceu nessa cunha de alta? Ele rompeu para baixo, exatamente o que deve acontecer agora. Ele sempre rompe para baixo para liquidar, para sugar a liquidez, para depois ele fazer essa última alta máxima. E lembrando, antes dele romper para baixo, olha que curioso, ele não fez um topo mais alto do que o topo anterior? É exatamente isso, exatamente a configuração que a gente está fazendo agora. Ah, aconteceu de novo? Olha só, aqui de novo, a gente pode olhar de novo, tá vendo? Topo mais alto do que o topo anterior. Aqui ele rompe para baixo, derrete para depois ele dar uma alta maior ainda. Não é isso, galera? Não é exatamente isso? E é exatamente isso que deve acontecer agora. Ele deve derreter aqui para todo mundo ficar desacreditado para ele subir. Aí tu fala, poxa, Arcão, tá bom, exatamente até quanto ele vai cair? Na minha opinião, a gente vai ver também por outras confluências, mas primeiro de tudo, olhando aqui aonde a gente tem suporte. Eu falei, primeiro suporte era 115. Falei no vídeo passado, olha o vídeo passado. Falei, no mínimo ele vai cair até 115. Já atingiu 115 super rápido. Para mim, só ia atingir 115 muito final do mês ou começo do mês que vem. Já atingiu agora. Ou seja, talvez a queda seja mais forte ainda do que a gente está pensando. Ó, próximo suporte que a gente tem aqui, exatamente aqui, mais ou menos 110 a 112 mil dólares. Próximo suporte, Charcão vai cair até 110. Eu acho que vai cair muito mais, galerinha. Eu acho que tem probabilidade dele buscar exatamente esse suporte aqui nos 100 mil dólares. Tem probabilidade dele buscar os 100 mil dólares. Charcão, você acha que vai cair até 100 mil dólares? Eu acho que ele vai ficar entre 100 e 110. Eu sei que é um range grande que eu tô falando, é muito alto, mas primeiro suporte que a gente tem 110, mas uma quedinha, galera, não é muita coisa. A gente cair é 12%, 13% de queda, é pouquinho até 100 mil dólares é 13% de queda, é bem pouquinho. Sendo que nos ciclos passados a gente teve correções bem maiores, uma correção de 13%. Da alta máxima do Bitcoin deve estar em torno de 20%. De mais ou menos 20% é a correção média que ele tem dado. Mais ou menos 20% é uma correção média, galera. É uma correção normal. Essa correção aqui foi até maior. Ó, essa correção aqui foi o quê? 30%. Mas a média de correção é mais ou menos... Essa correção aqui deve ter sido uns 10%. Caralho, essa correção aqui... Que isso? Essa daqui foi... Ah, não. Essa daqui foi lá de trás, lá do começo do ciclo. Mas como vocês conseguem ver, ó, correção de 20% não é muita coisa. Aqui deu 20%, 23%. Aqui mais ou menos, ó, aqui até aqui embaixo mais 20%, normalmente é de 20% a 30%. Então a gente chegar nesses 20% aqui nos 100 mil dólares é tranquilo. O que a gente tem que ficar preocupado e ficar de olho não é o Bitcoin, é o que vai acontecer com as altcoins. Porque nesse derretimento do Bitcoin, se o Bitcoin corrigir 20%, o Ethereum pode corrigir, na última baixa dele, ele corrigiu 3 vezes mais. Ou seja, se o Bitcoin corrige 20%, o Ethereum, da última vez, ele corrigiu 60%. Charcão, quer dizer que o Ethereum vai corrigir 60% e voltar lá para 2 mil dólares? Não, claro que não. Não acredito que isso vai acontecer não, até porque o Ethereum está muito forte. Mas eu acho que o Ethereum deve corrigir igual o Bitcoin, um pouquinho mais, talvez 1,5 vezes. Ou seja, se o Bitcoin corrigir 20%, o Ethereum pode corrigir 30%, tá vendo? Chegar aqui talvez uns 3.300, entendeu? 3.300 eu acho até muito baixo. Charcão, até onde você acha que cairia o Ethereum realista? Talvez os 3.500, 3.600, podendo fazer um pavio de vela até 3.300, entendeu? Porque como vocês viram, esse Ethereum aqui, olha como é que ele tá parabólico e tá rompendo. Eu falei para vocês no vídeo passado, essas altas parabólicas são insustentáveis. O Ethereum, ele fez divergência, tá vendo? Divergência de baixa, então ele vai cair. Ou seja, próximo suporte do Ethereum é exatamente aqui 4 mil dólares, 3.900. O outro suporte, caso ele caia, é 3.750. E o outro suporte, a gente tem um suporte horizontal aqui em 3.400, entendeu? Então é isso. Provavelmente aí Ethereum 3.400 suporte.
3.400. E como eu falo para vocês, galera, olha só, agosto, que é o mês que a gente tá, é um mês ruim. A gente só sobe em média em agosto 1,6%. Sendo que tem vários outros meses que assim, a gente sobe 13, 12, 13%. Aí, ainda é um mês que em média a gente fica positivo. Ó, 1,6% positivo. Só que setembro, vocês estão vendo setembro aqui? Setembro é o pior mês do ano. Setembro é o pior mês do ano. Em média, em setembro, a gente cai menos 3%. Enquanto todos os outros meses, a gente fica normalmente positivo. O único mês negativo é, como vocês podem ver, junho. E o pior mês do ano é setembro. Setembro, o pior mês do ano. Por isso que eu tô falando, setembro deve ser um mês ruim. Quer dizer que a gente vai cair 3%? Vamos botar aí que em média a gente vai cair 3 vezes mais. Pode ser 3 vezes mais em setembro do que os outros meses. Ou seja, 3 vezes mais a gente cairia mais ou menos 10%. Cairia mais ou menos 10% do quanto que a gente começar a ser. Setembro, vamos botar aqui, ó Bitcoin, a gente começando... Caindo 10%, a gente começando em setembro, do valor que a gente está agora, caindo 10%, do valor que a gente está agora, a gente vai cair para 104 mil dólares. Se a gente cair um valorzinho atual, começar setembro aí com um valor menor ainda, talvez a gente ganhe até 100 mil dólares. Foi o que eu falei, galera. 100 mil dólares é uma correção é um ponto bem significativo. Sharkão pode cair para 94, 90, pode. Só que eu acho muito difícil mesmo ele cair abaixo dos 100 mil dólares. Acho difícil e seria muito preocupante se ele caísse abaixo dos 100 mil dólares com vela fechada. Sharkão, por que seria muito preocupante? Porque aí ele fecharia um ombro, cabeça a ombro, entendeu? Um ombro aqui, outro ombro, outra cabeça aqui, e ele faria outro ombro aqui, e ele romperia para baixo dos 100 mil dólares a linha do ombro, cabeça, ombro, aí ficaria feio, porque isso daqui é uma figura gráfica que poderia jogar o preço lá para 70 mil dólares se fosse confirmado, seria feio. Quer dizer que vai acontecer isso? Não, isso eu só tô falando num caso extremo do Bitcoin cair abaixo de 100 mil dólares, o que é muito difícil. Correção, ele pode cair para 100 mil dólares, pode colocar um pavio de vela para 96 para já subir muito rápido, mas como eu falei para vocês, para a gente atingir a próxima alta de 130, 140, 150 mil dólares, provavelmente a gente tem que ter uma correção forte no Bitcoin para tirar o pessoal alavancado, liquidar todo mundo que está alavancado. E eu quero ver esse índice de medo e ganância aqui chegar na parte do medo, para ficar bonito. Agora a gente ainda está mais ou menos em ganância. Se a gente for olhar no CoinMarketCap, ele estava em neutro no índice de medo e ganância do CoinMarketCap. Vamos ver aqui. No CoinMarketCap a gente já está em neutro 53. Tá vendo? Já estamos em 53 nesse índice de medo e ganância. O nosso objetivo é chegar em medo. Se a gente consegue chegar aqui abaixo dos 40 pontos em medo, seria lindo. Pra quem, Sharkão? Pra fazer compra. Como eu olhei, como vocês viram aqui, cara, se a gente tem uma correção de 10% no Bitcoin, nas altcoins a gente pode ter uma correção aí de 20, 30% dependendo da dominância. Ou seja, do preço atual caindo 20% na WIF, que é a moedinha que a gente tá, a gente voltaria a 0,67. Nossa, eu iria comprar muito. E se a gente cair, vamos jogar lá para cima, vamos jogar bem para cima mesmo, a queda absurda. Caso o Bitcoin caia 10% e as altcoins caiam 30%, ou seja, 3 vezes mais do preço atual dessa WIF, a gente cairia, 30% cairia até lá 59. Nossa, pegaria todas as minhas ordens de compra. Ai, se Deus quiser, isso vai acontecer. Ele vai derreter, vai pegar todas as nossas ordens de compra e depois vai subir tudo, nossa quantidade de dinheiro que a gente vai ganhar. Tamo na WIF. Tamo na Dog to the Moon, que eu já mostrei pra vocês, mostro de novo aqui, a Dog to the Moon caiu, pegou mais uma ordem de compra pra gente e provavelmente vai derreter essa Dog to the Moon, ela caindo aí mais 30% do valor que a gente está atual, Vamos botar aqui uma queda de mais 30%, só pra gente ver exatamente até onde ele cairia, do ponto atual mais 30%, ele caía a 0,19. Nossa, como eu iria comprar, como eu ia fazer dinheiro. Estamos com 20 mil dólares comprados aqui e estamos, tá 28 agora. Se ele cair para 27, outra ordem de compra, 25, outra ordem de compra, 19, outra ordem de compra. Ai, papai, vamos ganhar dinheiro infinito ou vai dar merda nessa porra aqui?